sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, mais informação para a sua saúde, para o seu bem-estar. E hoje vamos falar de um assunto que afeta muitas pessoas, a obesidade. Quais são os métodos aí para conseguir emagrecer? Vamos falar também sobre os medicamentos. Mas antes, eu convido você para acessar todos os nossos conteúdos que estão disponíveis no canal do YouTube, no HFC Saúde. Lá tem várias entrevistas, várias informações para você poder acompanhar. E hoje, recebendo aqui no HFC Cast, Rafael Cipriani, doutor Rafael, que é gastrocirurgião do HFC Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação, viu, doutor? Eu que agradeço pelo convite. E olha que esse assunto é polêmico, gera muitas dúvidas, né? Falando sobre obesidade. Vamos já começar a falar a população hoje, de maneira geral. A gente pode considerar que a maioria está obesa? Houve um grande aumento em relação a essa população de obesos e pacientes de sobrepeso. Há uma estimativa que a gente tem cerca de 20% da população que apresenta obesidade. E fora isso, uma porcentagem maior de pacientes com sobrepeso, que são aqueles que não se enquadram nos critérios considerando a obesidade em si, mas que já têm os fatores de risco, já estão acima do peso e apresentam também um risco aumentado de se tornarem obesos. Entendi. Então, principalmente após a pandemia, com mudança em relação ao estilo de vida, as pessoas ficaram mais em casa, mais sedentárias, houve um aumento em relação a esse total da população. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo como um todo. Então, a gente pode considerar isso como um problema de saúde pública, que houve esse aumento, apresentou esse aumento e requer um cuidado e uma visão da população em si, que é a própria população, até a ciência em relação a isso, mas das entidades públicas de saúde visando tentativas de mudança e de controle em relação a esse ponto. Campanhas todas. Agora, doutor, quando a gente fala em obesidade e sobrepeso, Sim. qual que é a diferença para a gente entender um pouco? Na verdade, a gente tem alguns parâmetros que são utilizados para poder caracterizar. O mais comum e que é o mais utilizado, o mais simples e mais prático, acaba sendo o índice de massa corpórea, que é o IMC, que é uma relação entre o peso e a altura do paciente. Então, a gente faz uma divisão entre o peso e a altura ao quadrado desse paciente e tem um valor, uma tabela de referência. Pacientes são considerados obesos quando essa relação, essa divisão é acima de 30, obesidade grau 1, que a gente chama. Acima de 35, uma obesidade grau 2, e acima de 40, uma obesidade grau 3, ou uma obesidade mórbida, que a gente chama. O sobrepeso é esse intermediário entre 25 a 29,5, 30, simplificando dessa maneira. Então, assim, é num contínuo. Essa relação, através dessa divisão, tem alguns pontos questionáveis, porque ela não consegue caracterizar e dividir o que é realmente gordura. Um paciente que é mais forte, que tem uma massa muscular maior, vai afetar indiretamente esse valor. Então, não necessariamente pacientes que têm o mesmo IMC, esse índice, têm a mesma distribuição corpórea e os mesmos riscos associados. Mas, de maneira geral, é um parâmetro que se usa para poder, pelo menos, encaixar em algum desses pontos. E, geralmente, quando a pessoa está nesse sobrepeso, ela vai adiando, né? De procurar uma ajuda, Sim. de procurar uma atividade física, e aí pode rapidamente se transformar na obesidade, o que é mais difícil de sair. Porque assim, quanto maior o peso, maiores são os riscos, maiores são os problemas de saúde associados. Então, esse paciente que está no sobrepeso e não toma as medidas para as mudanças, um risco é de que acabe evoluindo e se enquadrando no que a gente chama da obesidade em si. Isso é previsível de que possa acontecer e provável de que possa acontecer. Doutora, a primeira questão, assim, quando a gente fala sobrepeso, preciso voltar ao meu peso ideal, né, ao meu peso correto para eu ter mais qualidade de vida, para eu ter mais saúde. Quando eu digo isso, eu penso na alimentação e penso na atividade física. Eu estou certa quando a gente pensa nessa forma? Na verdade, o pilar, pensando em tratamento e para se enquadrar dentro daquilo que é visto como saudável e como dentro do parâmetro de normalidade, vamos dizer assim, a base desse tratamento é multidisciplinar. Tanto para esses pacientes que a gente tenta evitar que progridam para a obesidade, quanto para aqueles que já são obesos.
O pilar para isso é atividade física, mudança em relação aos hábitos, alimentação, para que, caso haja uma falha em relação a esse tratamento, aí a gente lança a mão de outros métodos de tratamento, que não isso. Mas é o primordial. É o início, né? O pontapé inicial, digamos assim. Sim. Porque muitas vezes, através disso, através dessa mudança, da reeducação alimentar, da atividade física e tudo mais, a gente consegue evitar que haja essa progressão e o paciente se torne obeso, vamos dizer assim. E quando a gente está nesse sobrepeso, ainda falando do sobrepeso, e a gente começa, então, a mudar essa rotina, né? Inserir essa atividade física, acompanhamento nutricional, melhorar. Onde que a gente emagrece primeiro? Tem isso, doutor? É como um todo? Ou depende de cada organismo? Depende um pouco de cada organismo, depende um pouco de cada paciente, da distribuição inicial de gordura que esse paciente tem. Mas o que é comum e todo mundo às vezes reclama e tudo mais, comecei a fazer atividade física, estou fazendo dieta, estou emagrecendo, mas a minha barriga continua ali. Barriga, é isso que eu queria chegar, doutor. Geralmente, essa gordura abdominal central acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, leva um pouco mais de tempo para ser eliminada ou transformada. Então, a barriga é a mais difícil mesmo. Então, assim, não necessariamente, a gente nunca diz nunca e nunca diz sempre, mas, assim, tem uma tendência de que o paciente observe principalmente perda de gordura em membros superiores, membros inferiores, e depois há uma perda progressiva e aí a redução da gordura localizada na região abdominal, por exemplo. Essa questão de localizada, então, essa questão da barriga é bem mais difícil. Pode ter essa dificuldade, essa alteração em relação a onde vai ser perdida essa gordura inicialmente. E só para a gente também entender, quando se diz, né, perder não, né, porque diz que perder a gente acha de novo os quilos, né? Eliminar, quando a gente fala eliminar peso, eliminar a gordura, como é que a gente elimina? Quando a gente está ali praticando atividade, a gente está fazendo uma alimentação melhor, a gente está eliminando. Como que elimina, doutor? Na verdade, o quê? Pensando na obesidade ou no sobrepeso como uma doença, vamos considerar assim, tá? Principalmente pensando em obesidade, porque ela traz consigo não só a questão do peso em si, mas problemas de saúde associados. Então, geralmente ela não vem sozinha. Então, vem acompanhada de problemas cardiovasculares, então pressão alta, alterações em relação ao diabetes. Então, pensando nisso e considerando como uma doença, a gente pode simplificar que é um desbalanço entre o equilíbrio daquilo que entra e daquilo que sai. Daquilo que o paciente consome em relação a valor calórico, energia, vindo basicamente através da alimentação, e aquilo que ele perde. Essa perda, a gente tem uma taxa de metabolismo basal, vamos simplificar assim, que é o que a energia que é necessária para manter as atividades, o funcionamento do organismo, vamos simplificar dessa maneira, e aquilo que a gente pode perder através da atividade física. Então, na verdade, essa eliminação é o quê? Se a gente tiver esse desbalanço entre gastar mais do que entra, essa energia vai ser gasta. E essa energia, muitas vezes, está ali acumulada na gordura, na célula de gordura, no adipócito, e através de reações metabólicas, isso é transformado muitas vezes em glicogênio, em glicose, que é a via, o combustível, vamos dizer assim, das células, e aí através desse gasto energético, isso vai sendo consumido. Então, eu consigo ainda transformar essa gordura em energia, Exatamente, né? Na verdade, combustível aí para o corpo. Esse é o mecanismo. Através desse gasto energético acima daquilo que ele é consumido, essa gordura vai ser consumida e transformada em energia. Doutor, tem aumentado o número de pessoas obesas por conta dessa questão de correria, ansiedade, a pressão psicológica, as cobranças, metas, né, que a gente vive hoje, ainda mais com a questão de internet, celular na palma da mão. Isso tem aumentado e contribuído para esse sobrepeso e obesidade? Esse aumento também é multifatorial, então ele não é só essa questão, come mais do que gasta. Mas a interferência do ambiente em relação a menos atividade física, a fast foods, alimentos ultraprocessados, pós-pandemia, apesar da mudança, o paciente está trabalhando mais em casa, não está tendo a rotina do dia a dia, então houve esse aumento em relação a essa taxa global, vamos dizer assim. Então, isso é uma consequência do meio também. Então, a gente vê que houve um aumento, inclusive de pacientes mais jovens, pensando que
telas e tudo mais, isso tem refletido também numa incidência maior em pacientes também cada vez mais jovens. Deixar o doutor beber uma aguinha, doutor. Deu uma Bebe aí uma entalada aguinha aqui. na nossa caneca HFC Cash, que é bonita essa caneca. E a água faz bem, né, doutor? Faz A bem. água também ajuda nesse Também processo ajuda. todo, Nesse né? processo todo, a água também é essencial. Beber bastante água. Sim. Tem uma quantidade? Dizem 2 litros, 3 litros ou Na varia? verdade, existe um valor médio, vamos dizer, para a população, porque isso também depende do peso, mas em média, pelo menos cerca de 2,5 litros a 3 litros é uma média considerada dentro daquilo do essencial e do equilibrado, vamos dizer assim. A gente consegue especificar, às vezes baseado nas medidas e no peso do paciente, um valor um pouquinho mais assertivo, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala obesidade, né? A gente falou lá, a gente pode tentar começar, então, a base, né? Atividade, a alimentação. Mas quando que eu vou, então, partir para um procedimento cirúrgico, doutor? Sim. Quando que é essa indicação? Há essa indicação? Em relação às indicações do tratamento, realmente a questão da atividade física, dieta, adequação nutricional é a base, independente de a gente ter a indicação ou não de um tratamento a mais. Mas pensando em cirurgia, por exemplo, a gente tem os critérios considerados como indicação que, além da questão do IMC, que é essa relação, por exemplo, a indicação formal e absoluta é de que pacientes que tenham esse IMC acima de 35, com algum problema de saúde, que a gente já pode correlacionar à obesidade, como pressão alta, diabetes, problemas osteomusculares, então de artropatias, de problema da articulação, apneia do sono, esses pacientes, quando já houve uma falha, esse é um ponto importante em relação às tentativas de tratamento prévio, então adequação alimentar, dieta, aquilo que a gente já falou, é um critério para indicação. E um outro critério para indicação são aqueles pacientes que têm esse índice acima de 40, que já são os considerados pacientes com obesidade grau 3, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde já presente e vinculado com a própria obesidade. Então, basicamente, esses são os critérios que a gente usa para poder pensar em indicar a cirurgia. Que seria a redução de estômago, Que seria o que procedimento... se chama... A gastroplastia. A gente chama de gastroplastia. Na verdade, a cirurgia, dentre os tratamentos disponíveis, é a mais eficaz. A gente sabe que tem isso em relação ao quê? A perda de peso total. Então, dentre todas as possibilidades, o que a gente vê é que a cirurgia é o que traz maiores resultados em relação à perda de peso, que é o que a gente considerando que é o resultado esperado, que pelo menos uma perda de 50% do peso considerado como fora do excesso de peso que esse paciente tem. Então, se o paciente tem um excesso de peso e perder 50% desse excesso de peso, a gente já considera a cirurgia como eficaz, vamos dizer assim. E dentre todas as possibilidades, ela é a que geralmente atinge os melhores resultados. Mas a gente não pode esquecer que a cirurgia não deixa de ser um procedimento que não é livre de riscos, livre de complicações, sejam imediatas, durante o intraoperatório, durante o pós-operatório imediato, que são os primeiros dias em relação à cirurgia, ou mesmo a longo prazo. Então, a gente tem que sempre deixar todos os pacientes bem esclarecidos que não é só lá, opera, resolve, vai deixar de ser obeso e está tudo bem. Não. E mesmo a longo prazo, a cirurgia traz repercussões que a gente tem que fazer um acompanhamento ao longo do tempo. Então, isso é um ponto importante, mesmo porque o paciente tem a indicação da cirurgia, acompanha os critérios para isso, esse paciente vai precisar passar por todo um processo. É uma preparação. Uma preparação, toda, né? Isso. Não é um processo seletivo, mas é um processo de preparação, no qual ele vai fazer um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. É verdade que às vezes ele precisa perder um pouco de peso para entrar nessa Sim, cirurgia? Geralmente assim, quando já está indicada a cirurgia, o paciente passou por todo esse processo, que em média a gente pode considerar que por volta de 8 meses, com avaliação das nutricionistas, de uma psicóloga que tem na equipe multidisciplinar, de uma fisioterapeuta, das reuniões em grupo que faz parte de todo esse preparo. Houve a indicação, está tudo bem, está preparado, vamos agendar a cirurgia. A gente geralmente recomenda que haja uma perda de peso, faz um preparo até com uma dieta um pouco mais restritiva e tudo mais, para que haja uma perda de peso
próxima à cirurgia, porque isso facilita o quê? Diminui até riscos relacionados à cirurgia, facilita o procedimento, processo operatório em si, e acaba implicando também um pouquinho de redução de riscos já imediatos. Então, é um processo até o longo. acompanhamento com psicólogo, isso é extremamente importante Tem um nesse acompanhamento. processo de emagrecimento, Sim, né? é essencial nesse sentido, porque a gente brinca que o paciente tem que deixar de ter a mentalidade de um paciente obeso, porque a cirurgia ela vai trazer repercussões de rotina, de vivência do dia a dia, mesmo em relação à relação com a própria comida, que se passou por todo esse processo, fez a cirurgia, emagreceu, mas não mudou esse psicológico, essa mentalidade, existe o risco de complicações associadas e mesmo de um reganho de peso. É isso que eu ia perguntar. Mesmo fazendo a cirurgia, né? Se não tiver esse acompanhamento, essa mudança, né? Até acho que cultural da pessoa, ela pode voltar a ganhar peso. Ela pode mesmo com a cirurgia. Mesmo com a cirurgia. Então, assim, é visto que dentro o período maior de perda de peso é dentro dos primeiros 2 anos. E a gente vê que, geralmente, após isso, existe um risco de que haja um aumento. Então, a gente chega a ver pacientes que 10, 15, 20 anos depois, a gente consegue identificar que o paciente voltou a ter o peso que tinha antes da cirurgia. Em alguns casos, chega a ter um peso superior àquele que tinha, maior do que tinha antes da cirurgia. Então, esse acompanhamento psicológico, esse preparo é essencial até para o quê? Para a gente tentar prevenir e evitar que haja esse retorno, esse reganho. Que é comum que possa ter certo grau de reganho, mas a gente não espera que seja a ponto de perder a cirurgia, de ter que reintervir com medicação, com algum outro tipo de tratamento, ou mesmo de reoperações. Porque dependendo do tipo de cirurgia que a gente faz, a gente tem vários métodos cirúrgicos disponíveis, várias técnicas cirúrgicas. Algumas são mais comuns, pensando principalmente no nosso meio, alguma das técnicas. E dependendo de qual a técnica utilizada, existe inclusive a possibilidade de transformação de uma técnica para outra, até para muitas vezes tentar recuperar esse resultado, vamos dizer assim. Então, isso às também vezes refazer ou até alterar essa técnica que foi utilizada. Que tem que avaliar. São várias, doutor? São várias. São inúmeras as técnicas, na verdade. A gente a equipe esteve num congresso de cirurgia bariátrica e metabólica que teve no Rio agora. Então, um ponto importante que teve foi a discussão de novas técnicas que vêm sendo, não testadas, essa não é a palavra, mas que vêm sendo utilizadas e avaliadas em relação tanto à perda do peso, às complicações que trazem, e alguns pontos ainda não estão totalmente definidos, e mesmo em relação à segurança e a complicações que venham através do tempo. Mas, de maneira geral, as mais comuns são 2 que a gente vê na rotina do dia a dia, pensando na nossa equipe, que é uma que a gente chama de bypass, no qual a gente reduz o estômago e faz uma mudança em relação à distribuição das alças do intestino. Vamos simplificar dessa maneira. A gente muda o caminho por onde o alimento vai passar. Entendi. Então, a gente tem que fazer algumas emendas no intestino e tudo mais, o que aumenta alguns riscos de complicação. Mas, ao longo do tempo, a gente vê que os resultados são um pouco superiores a outra técnica também muito comum, que é o que a gente chama de sleeve, que alguns têm como uma técnica mais fácil, uma técnica com menos riscos, mas que não deixa de ser também um procedimento cirúrgico, que a gente faz o quê? A gente literalmente tira parte do estômago. Entendi. A gente deixa só o quê? Um tubo gástrico. Então, cerca de 70%, 80% do estômago total ele é retirado do organismo da pessoa. Então, ela vai ficar só com um tubo e não vai ter emendas nesse intestino. Então, o alimento vai passar, tem o fator restritivo, que a gente chama, o paciente muitas vezes vai perder peso, porque também tem esse componente de não vai caber. Não absorve também muita coisa? E tem um pouquinho de alteração. Na verdade, o estômago ele não é responsável pela absorção da maioria dos nutrientes. Então, o ponto principal é o quê? O efeito restritivo, vamos considerar assim, porque vai caber menos alimento, porque o estômago está menor. E também tem um efeito metabólico que a gente chama, que é o quê? Em relação a alterações hormonais, de alguns hormônios que são aumentados, diminuídos, que vão interferir na questão de saciedade, questão de fome, questão de insulina e ciclo da glicose, vamos falar dessa maneira, que vão repercutir e acabar culminando na perda do peso. Então, de maneira geral, pensando em cirurgia, essas são as 2 técnicas
mais conhecidas, vamos dizer assim, mas atualmente tem uma série de inúmeras outras cirurgias que ainda estão estudadas, que acabam sendo até mais praticadas, dependendo do serviço, dependendo de onde são feitas, mas que ainda não é um consenso e falar, essa daqui agora é a que vai ser mais indicada, a que está sendo muito, porque muitas delas não são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde e como método cirúrgico. E a escolha do método também depende de cada paciente, né? Depende muito de cada indicação. paciente e, às vezes, de alguma contraindicação, por exemplo. Então, assim, as cirurgias, além da questão do peso em si, a gente também considera hoje o efeito pensando numa cirurgia metabólica, que seria pensando no tratamento das doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade. Então, muitas vezes pensando na questão do diabetes, na questão do próprio da hipertensão, de outros problemas, muitas vezes a gente usa isso também como um critério para a indicação da cirurgia. Então, qual método vai ser utilizado é muito direcionado e feito especificamente para cada paciente. A gente tem que estudar, às vezes, alguma contraindicação, um benefício maior que vai ter em relação à outra. Então, é de paciente para paciente de uma maneira geral. Doutora, a gente já ouviu falar também do tal de, não sei se é isso assim que chama, balão gástrico, é assim que chama? Sim, balão intragástrico, que a gente Balão chama. intragástrico. O balão é um outro método de tratamento para a obesidade. Na verdade, a indicação do balão é o quê? Para pacientes que têm indicação de uma cirurgia bariátrica, mas muitas vezes não quer fazer, tem receio em relação a fazer, ou tem alguma contraindicação absoluta em relação à cirurgia, ou muitas vezes para pacientes que têm um sobrepeso, tem alguma comorbidade associada, porque geralmente tem que ter essa associação, e a gente utiliza ele como uma alternativa para promover essa perda de peso. E é cirúrgico, não? Na verdade, ele é feito através de endoscopia. O balão, existem vários também tipos de balões. O que a gente vê que tem mais resultado é o que a gente chama de balão ajustável. Então, por endoscopia, esse balão ele vai ser introduzido e insuflado dentro do estômago. Então, essa insuflação vai fazer o quê? Vai ocupar um espaço dentro do estômago. Então, esse paciente vai ter a sensação de uma saciedade e também não vai conseguir consumir a quantidade de alimento que ele conseguiria, porque o estômago já vai estar parcialmente cheio, vai estar ocupado. Então, e esse balão ajustável que a gente chama, geralmente é o que mantém-se por mais tempo, que a gente pode mantê-lo por até 1 ano, em relação dentro do paciente. E aí, nesse período, ele consegue reduzir o peso. Ele promove a redução do peso e, à medida que o tempo passa, em média, cerca de 6 meses, há uma tendência de uma estagnação em relação à perda do peso. Então, esse balão ajustável, a gente diz ajustável pelo quê? Porque a gente consegue aumentar o tamanho dele. Então, a gente coloca um volume X no começo e, ao longo do tempo, a gente consegue aumentar, considerando o quê? Para compensar, muitas vezes, o quê? Essa estabilização do peso. A gente consegue dar o quê? Uma otimização em relação a isso. E aí, geralmente, o tempo máximo é dentro de 1 ano, em que a gente tem que retirar também por endoscopia. Então, feito um novo procedimento, geralmente, dependendo do serviço, faz-se ambulatorialmente, mas dependendo do serviço, isso é feito em caráter intra-hospitalar. E quando retira, doutora, aí o estômago volta a ter a mesma quantidade? Volta. A pessoa pode ganhar novamente o peso? Ela tem que ter criado novos hábitos para então, conseguir manter? Como é que é isso? A gente também diz que o quê? Que o balão também é uma ferramenta auxiliar na perda do peso. Então, a gente, muitas vezes, ele é o quê? Um potencializador. Mas ele também não exclui a necessidade de todo esse preparo que seria feito para a cirurgia. Porque tirou o balão, ele vai deixar de fazer o efeito dele. Se o paciente continuou tendo os mesmos hábitos, continuou não fazendo atividade física, continuou fazendo tudo o que fazia, é garantido que ele vai voltar a ganhar peso. Então, assim, o balão, o resultado dele é enquanto o balão está lá. E, claro, que posteriormente, desde que o paciente tenha feito toda essa transição e essa mudança. Tirou o balão vai deixar de fazer efeito. E se não tiver feito essa mudança, vai voltar a ganhar peso. É uma transição de hábitos, né? É uma transição de hábitos. Muitas vezes ele é o quê? A gente considera que ele é um potencializador para, às vezes, até o paciente vendo o resultado, vendo que associado a isso, todas as outras mudanças trouxeram resultado, o paciente consegue manter isso ao longo do tempo. E aí manter, muitas vezes, a perda de peso, ou pelo menos manter aquilo que foi perdido. O balão, considerando com a cirurgia, a tendência é de que haja uma perda de cerca de 15% a 17% do peso. Então, é um valor considerável. Porque a gente considera o quê? Pensando em obesidade e doenças associadas,
a gente tendo já uma perda de peso de 5 a 10%, a gente tem um ganho já muito importante em relação aos problemas de saúde. Então, risco cardiovascular, própria diabetes, a pressão alta. Então, a gente já vê esse benefício em relação à perda. Que é um ponto importante, a gente vai provavelmente ainda chegar na parte das medicações e tudo mais, é o quê? Estabelecer metas muito altas e tudo mais, vai ser difícil muitas vezes atingir essa meta e isso pode ser muitas vezes um ponto de frustração para o paciente. Eu esperava perder 50 quilos. Ao longo do tempo, a gente não dá pra, a gente pode chegar a essa perda, mas muitas vezes o paciente tem a ideia de que vai perder isso num tempo muito curto. Os famosos milagres, seja cirúrgico, procedimento, medicação. Só que estabelecer metas mais executáveis acaba sendo até um ponto mais importante para até o quê? Ter o estímulo e garantir que esse paciente vai se manter. Porque aqui cria uma expectativa de que vai perder muito peso em pouco tempo. Quando isso não é atingido, o paciente deixa de seguir, deixa de fazer tudo aquilo que estava sendo feito. Fica frustrado, né? Fica frustrado. E aí vem o ganho de peso novamente. E muitas vezes tem até o que, já não perdi, não adiantou nada fazer, vou deixar de fazer o que estava fazendo e voltar a fazer, se não mais do que já fazia, tudo aquilo que pode potencializar. E da própria redução de estômago, que é, no caso, a cirurgia, essa recuperação também exige esse acompanhamento. Sim. E até pela questão nutricional, né? A minha mãe fez redução de estômago e por muito tempo ela acompanhou, inclusive repondo vitaminas, ferro, porque há uma perda significativa também, né? Então, é isso que é o que a gente fala da cirurgia, que não é operou, resolveu, vai emagrecer. Acabou, não. Tem a necessidade desse acompanhamento, porque a cirurgia vai trazer mudanças anatômicas no paciente e isso muitas vezes também vai trazer repercussões em relação a deficiências nutricionais. Então, a gente faz um acompanhamento ao longo do tempo, com exames laboratoriais, muitas vezes exames de imagem, até para avaliar alguma deficiência em relação a essas vitaminas. Porque dependendo do tipo da cirurgia, a gente pode interferir um pouquinho mais ou menos em relação a essas vitaminas. Então, de maneira geral, a gente sempre acompanha em relação à avaliação de anemia do paciente, as reservas de ferro que ele que ele apresenta, vitamina D, vitamina B12. São, assim, as principais que a gente acaba fazendo o acompanhamento ao longo do tempo. E há uma reposição. O paciente já sai, geralmente com uma receita dessa reposição, e ao longo do tempo a gente tem que fazer um acompanhamento, muitas vezes até para fazer o quê? Ajustes em relação a isso. Otimizar a dose, diminuir, aumentar e adaptando de paciente para paciente, porque não dá para a gente dizer que a resposta de todo paciente vai ser a mesma. Alguns respondem de uma maneira diferente do que o outro. E pode realmente acontecer a repulsa de algum tipo de alimento após cirurgia? Não tem algo definido, mas a gente observa que alguns pacientes falam, eu não consigo mais comer esse tipo de alimento. Então, até um ponto que a gente precisa é o quê? Direcionar para, muitas vezes, dependendo do grupo de alimento que fazer alguma substituição para que ele não haja uma deficiência do que aquilo vai promover. Não é algo definido, sempre acontece, mas vez ou outra a gente vê paciente com esse relato, sim. Mamãe fala que peixe... Não consegue sentir nem o cheiro. Depois nem sentir o cheiro de peixe. Acontece. E, já tem mais de 10 anos. Então, mas eu digo que é uma qualidade de vida, porque a minha mãe chegou a 130 quilos, né, passados até. E ela... Hoje está com 78 e ela conseguiu agora só fazer a cirurgia no joelho, que é colocar uma prótese. Olha só como uma coisa, né, liga a outra para a questão da qualidade de vida. Porque o peso, né, no caso dela, a obesidade mesmo, acabou com o joelho, né? Forçou demais o joelho. Muitas vezes, até um dos critérios para a gente indicar a cirurgia é essa questão de joelho, de articulação. E o ganho que a gente tem ao longo do tempo não é só a perda do peso, mas é realmente, muitas vezes, o restabelecimento de uma qualidade de vida. Muitos pacientes, dependendo da gravidade em relação à obesidade, não saem de casa, ficam restritos ao seu domicílio, não têm o convívio com outras pessoas, têm o receio e a vergonha de conviver com outras pessoas. Então, assim, o ganho não é só na perda do peso. Então, assim, muitas vezes é realmente em relação a essa questão de qualidade de vida e é o que a gente preza e o que a gente espera em relação a isso. Questão social também, né? Agora, muito se ouve falar nos medicamentos milagrosos. Toma o seu remédio que em 7 dias você vai perder 10 quilos. Quantas propagandas a gente não vê por aí? Basta abrir a internet que a gente vai ver um monte. Colocar lá, perder peso. Agora, primeiro, milagre existe, doutor? A gente acabou de falar aqui
quão complexo né, o acompanhamento, né, para se indicar uma cirurgia, para se fazer um procedimento cirúrgico. Agora, quando a gente fala em medicamentos milagrosos, que se perde 7 quilos em uma semana, nem o corpo acho que resiste a isso, né? Deve sofrer muito, né? Uma perda tão brusca, assim, rápida. Essa questão é muito difícil, porque assim, os medicamentos fazem parte, muitas vezes, da indicação do tratamento para a obesidade. Mas o grande problema é o quê? É a banalização em relação a isso. Então, são os tratamentos com múltiplos medicamentos, sem o acompanhamento médico, sem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, em que realmente o paciente espera esse milagre. O paciente não faz nada daquilo que precisa fazer e deposita no comprimidinho diário todo um resultado. Muitas vezes pode até ter a perda desses 7, 10 quilos em pouco tempo. O grande problema é o quê? As custas do quê? E se realmente ao longo do tempo isso vai se manter? E muito provavelmente não. Então, assim, esse é o grande problema em relação ao tema em si, vamos dizer, não só a medicação, mas ao que o paciente espera em relação aos resultados. E, assim, não há milagre. Pensando em resultados, a gente precisa de muito para conseguir chegar naquilo, e propagandas milagrosas de efeito rápido e duradouro, geralmente a gente pode considerar que é picaretagem. Às vezes o preço é caro, né, para isso, né? É caro. E não só de comprar o medicamento, eu estou dizendo para o corpo, para o organismo, muitas vezes pode enfim. trazer repercussões que muitas vezes a gente não consegue resolver e voltar atrás. Então, essas associações, o grande impasse que a gente vê é muitas vezes o quê? Esses manipulados com múltiplos medicamentos, que muitas vezes são medicamentos que não são indicados para o tratamento da obesidade em si, mas que acabam levando a uma perda de peso. Mas aí eu já vi pacientes com receitas com 8 componentes, com 8 medicamentos, assim, medicamentos totalmente antagonistas. Da mesma forma, tinha um medicamento que fazia a pressão e a aceleração do coração, o batimento do coração acelerar. Uhum. Então, um estimulante associado a uma medicação, a um medicamento como, por exemplo, um ansiolítico ou um antidepressivo, da mesma maneira que um comprimido que tem associação entre cafeína, por exemplo, que é um estimulante, com a medicação para o controle da frequência do coração, além disso associado a um diurético. Então, assim, esse é o grande risco em relação ao tratamento medicamentoso quando não bem indicado e quando não acompanhado. Porque, muitas vezes, o paciente não tem nem indicação em relação a isso, na grande maioria das vezes não, porque um grande ponto é o quê? Essa cultura do corpo, do paciente magro, que o que é bonito é a paciente magérrima, que mostra os ossos, e que os pacientes tentam a todo custo atingir isso, que muitas vezes não é compatível com esse paciente. Então, assim, essa é a grande preocupação em relação aos medicamentos. Mas os medicamentos nem sempre são os vilões, porque eles estão previstos como uma forma de tratamento, tá? Em relação à indicação das medicações, geralmente também quando o paciente já tentou as mudanças, a atividade física e não apresentou o resultado esperado, então o medicamento entra também como um auxiliar em relação a isso. E também da mesma maneira, geralmente pacientes aí com um índice de massa corporal acima de 30, que geralmente já são esses pacientes que têm uma obesidade grau 1, ou pacientes que têm um sobrepeso também já associado a um problema de saúde. E quando a gente fala, né, no medicamento para emagrecer, aí no caso com acompanhamento médico, há também esse risco que a gente sempre ouve, eu tomei o medicamento, eu emagreci e depois eu engordei tudo novamente. Por que isso acontece de fato e por quê, doutor? Voltando no que eu já tinha dito em relação ao congresso, uma frase que eles disseram foi meio que me marcou e foi interessante. A obesidade é uma doença crônica, como a gente tinha dito, e o tratamento é a longo prazo. Então, eles compararam, um paciente que tem problema de pressão alta, usa o remédio para controlar a pressão. Então, muitas vezes está usando o remédio, está com a pressão controlada. Se ele parar de usar a medicação, muitas vezes ele vai descontrolar, ter o descontrole em relação a isso. Então, a gente pode fazer até um paralelo em relação à obesidade. Pensando nela como uma doença, muitas vezes a suspensão da medicação, caso não haja todas as outras mudanças,
a tendência de que possa voltar ao reganho e tudo mais. E eu digo assim, né, para a gente até que estuda um pouco desse tema, né, e que está assim envolvida, né, com o HFC, então a gente, né, sempre está conversando com os médicos. Estes dias eu vi uma influenciadora, né, e hoje a gente vive com várias influências, Sim. falando de um medicamento que se dizia natural e que se perdia peso rapidamente. Quando a gente fala há possibilidade de existir um medicamento extremamente natural e que tenha essa perda de peso tão acentuada? Não há um consenso e não há uma indicação pensando em medicamentos naturais. Porque muitas vezes eles podem até trazer o efeito de perda do peso, mas a longo prazo não tem estudos robustos que realmente comprovem o benefício e afastem o prejuízo em relação a eles. Então, assim, não existe mesmo que dito natural, alguma indicação, falar, esse daqui tem uma indicação absoluta que pode ser usado. Geralmente não há recomendação do uso desses medicamentos pensando no tratamento. Eu nem sei se a gente pode falar que marca mais. Muito se diz hoje do tal do Ozempic. Sim. Eu acho que vale a pena a Eu gente... acho que é o que está em voga e está na boca de todo mundo. Exatamente, está em Sim. alta, né? Tá na moda, como na diz. moda. Explica um pouco pra gente, doutor. O Ozempic, ele é uma das medicações indicadas pro tratamento da obesidade. Na verdade, ele foi inicialmente indicado para o tratamento do diabetes. Então, ele é um antidiabético, a gente diz. É um medicamento que a gente chama de análogo a um hormônio que atua no metabolismo da insulina, atua no pâncreas, atuando no metabolismo da glicose, vamos dizer assim. Então, ele foi inicialmente indicado para o tratamento do diabetes e foi identificado que o quê? Que com o tempo esses pacientes também tinham uma resposta em relação à perda do peso. E passou a ser utilizado também para isso. Até pouco tempo, que a gente chama de off-label, que é o quê? Ele está sendo utilizado para uma coisa diferente daquilo que está na bula dele. Porque via que tinha resultados satisfatórios e resultados com riscos de complicações mais baixos, vamos dizer assim. E aí, recentemente, até foi nesse ano, foi liberado pela Anvisa, na verdade, o que a gente chama de Wegovy, que é o mesmo princípio ativo, que é a semaglutida, com indicação especificamente voltada para o tratamento da obesidade. Então, tanto o Ozempic quanto o Wegovy, que são do mesmo princípio ativo, eles têm resultados eficazes em relação à perda do peso, eles promovem uma perda do peso estimada também por volta de 15% a 17%. A aplicação deles geralmente é via subcutânea, uma vez por semana, e eles realmente têm um bom resultado em relação a isso. Então, eles estão dentro do rol de indicação de tratamento medicamentoso. Eles são os queridinhos da atualidade, realmente tá em voga em relação a isso, pensando que nos bons resultados que eles trazem, que quando comparados com todas as outras classes, ele é um dos que mais trazem resultados a longo prazo em relação à perda total de peso. Mas ele não deixa de ter contraindicações e não deixa de ter efeitos adversos. Ele age o quê? Ele age inibindo, dando mais saciedade, vamos dizer assim, diminuindo um pouco a questão do apetite. Ele diminui um pouco do esvaziamento do estômago. Então, simplificando, vamos dizer que o alimento demoraria mais para passar, o que dá uma sensação de saciedade também a mais. E aí, por consequência, muitas vezes, como efeitos adversos da medicação, a gente tem mal-estar relacionado à náusea, vômito, dor abdominal. Alguns pacientes podem ter diarreia. Então, mesmo sendo uma medicação comprovadamente eficaz, com bons resultados, ela também não é livre de problemas que possam aparecer. Na grande maioria das vezes, transitórios e que a gente consegue manejar com medicações ou até mesmo com o ajuste da dose ao longo do tempo para tentar minimizar isso. Mas não deixa de ser uma medicação. Então, é necessário um acompanhamento, uma indicação médica para isso. Uma indicação médica para isso, um acompanhamento. É injetável? Ele é injetável, ele é subcutâneo. Ele vem numa caneta, vamos dizer assim, e ele é aplicado como se fosse... tratamento para diabetes. Exatamente, mesmo. como se fosse as injeçõezinhas que faz para o diabetes. E é aplicado geralmente região abdominal, face interna das coxas, membro superior. Esse medicamento, propriamente dito, ele é feito semanalmente. E as doses dele a gente tem que fazer um ajuste a cada 4 semanas, geralmente. Em relação à diferença desse novo medicamento, que é o mesmo, que é o Wegovy, do Ozempic, o que a gente tem de diferença é o quê? A dose máxima atingida,
que no IGOV, pensando no tratamento direcionado para o diabetes, é de 2,4 miligramas. E a gente vai fazendo esse ajuste semanalmente, muitas vezes tem que dar uma segurada, até pelos sintomas que o paciente apresenta, tentando chegar na dose máxima. Mas não há possibilidade, eu só vou tomar medicamento e vou emagrecer, pronto, acabou, se eu não associar a uma alimentação adequada, a uma atividade física. A gente sempre acaba voltando na base. Na base, porque se tomou a injeção enquanto estiver usando a medicação, provavelmente vai perder peso. Parou de usar a medicação, ela vai deixar de ter o efeito e provavelmente vai voltar a ganhar o peso, sim. Dependência, esses medicamentos podem causar também? Não é visto uma causa direta, causa-consequência em relação à dependência. Em relação a alguns grupos de medicamentos que já foram usados, inclusive foram proibidos, alguns deles que foram muito utilizados, via-se essa questão em relação à dependência, ao uso abusivo ou recreativo, porque trazia outros efeitos, mas esses medicamentos atuais são mais seguros e não vê-se uma dependência em relação a isso. Ele é um dos melhores atualmente, que foi liberado. Existe um novo medicamento que, além do efeito semelhante a ele, tem um outro efeito metabólico ainda mais potente. Foi liberado recentemente, a gente já tem nos Estados Unidos, foi aprovado pela Anvisa, então deve chegar nos mercados brasileiros, e em que a potência em relação ao resultado acaba sendo ainda maior, em que a gente chega a ter uma perda de mais de 20% em relação ao peso, também com aplicações via subcutânea. Mas o grande problema em relação a isso, muitas vezes, é a acessibilidade, porque esses medicamentos são medicamentos caros. Em média, do Ozempic, a gente vê por volta de R$1.000, e essa nova medicação, a gente tem que nos Estados Unidos está inicialmente por volta de $1.000. Nossa. Então, a gente não sabe nem o quanto isso vai chegar. Então, muitas vezes não são nem todos os pacientes que, apesar da indicação, têm acesso a isso. Então, a gente também tem que pensar e adequar, muitas vezes, o tratamento e mesmo o tipo de medicação para cada tipo de paciente. Muito bom, doutor. Muito bom o nosso bate-papo aqui. Sim. Quantas informações. Tem muita informação e a gente acaba tendo até, muitas vezes, não conseguindo englobar tudo. Mas acho que, de maneira geral, a gente consegue apontar. E trazer, né? Trazer um alerta realmente, né? Um alerta de que, primeiro, se há possível, se está no sobrepeso, se há a possibilidade de você correr atrás disso, é para o seu próprio bem, né? É para a sua qualidade de vida. Porque, às vezes, a gente vai deixando para amanhã, né? Outro dia eu começo, final de ano é assim, né? O ano que vem eu começo, o ano que vem, e a gente esquece do hoje, e aí acaba comendo. Muitas vezes, lá na frente, acaba sendo mais difícil de conseguir atingir esses objetivos. E às vezes até tarde demais, né, doutor? Então, é preciso... Eu gostaria que o doutor deixasse aqui, então, uma mensagem, né? Que eu sei, como o doutor disse, muitas pessoas hoje estão, né, obesas ou no sobrepeso. O que a gente pode fazer de imediato, né? Procurar uma ajuda profissional, multidisciplinar aí, para que a gente consiga bons resultados e não na doideirada, né? Na loucura de querer tomar um medicamento, às vezes sem indicação. Sim, acho que o ponto principal em relação a isso, obesidade está aí, é algo realmente visto, a gente sabe que está presente obesidade, sobrepeso, mas é importante para o paciente que ele consiga identificar isso e realmente procure uma equipe como auxiliar. E nessa equipe, a gente vai ter o médico, seja o cirurgião que está ali na vivência do dia a dia em relação às cirurgias ou ao paciente obeso, ao endocrinologista, que tem um papel essencial em relação a isso e muitas vezes até maior em relação ao manejo dessas medicações, ajustes, mudanças, nutricionista, o psicólogo. Essa equipe multidisciplinar é a base em relação para esse tratamento e para eficácia e durabilidade em relação a isso. Então, assim, não existe milagre. Na grande maioria das vezes, pensando nessa questão, não adianta a gente tentar a fórmula mágica, tentar a dieta, às vezes eu brinco com o paciente, a dieta da lua, a dieta da água. E tem várias, né? Isso não vai trazer a longo prazo. Muitas vezes pode até trazer um resultado imediato, uma perda de peso, mas na grande maioria das vezes isso não vai ser duradouro e muitas vezes vai ser em cima de problemas que muitas vezes a gente poderia evitar. Trazer consequências prejudiciais, que ao longo do tempo vão trazer prejuízo para esse paciente e que não vai resolver o problema. Então, acho que a mensagem principal, acho que seria em relação a isso, da necessidade de um acompanhamento multidisciplinar para que
gradativamente a gente consiga atingir esse objetivo. Geralmente não é algo rápido, geralmente demanda tempo, mas que com esse passo a passo sendo feito, muitas vezes a gente consegue atingir o quê? A meta e fazer com que essa meta seja duradoura. Eu acho que esse é o ponto principal em relação a esse tema em si. E eu acredito que é a gente se reconhecer, né? A Sim. gente se entender, porque às vezes a gente vive num mundo tão comparativo, principalmente com a internet, Sim. que a gente nem sabe onde a gente quer chegar. Exatamente. Quais realmente são as metas? Qual é o peso ideal Muitas para vezes mim? a gente se espelha naquilo que é visto na internet, a gente sabe que na internet a grande maioria só deixa ser visto aquilo que quer passar. Então, o paciente muitas vezes acaba vendo aquele mundo ideal, aquele corpo ideal, mas não sabe tudo que está por trás daquilo. E muitas vezes geralmente a realidade de cada um é muito diferente da do exato. outro. Então, acho que isso não deve se embasar e se espelhar sem filtros em relação àquilo que vê. Eu acho que realmente é se reconhecer, identificar esses fatores e, quando identificados, procurar ajuda de uma equipe especializada para permitir que haja a perda seja atingida, esse objetivo, mas de uma maneira saudável, de uma maneira controlada e diminuindo os riscos que a gente tem em relação a isso. Emagrecer é bom, né? Mas tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Emagrecer faz parte, muitas vezes tem a indicação e o benefício para o paciente, mas emagrecer a todo e qualquer custo não dá. Acho que esse é o ponto. E olha, eu mesma tento emagrecer todos os dias, doutor. Sim. E não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, né? São vários e depois que a gente fatores. passa, né, dos 30 e vai chegando, beirando os 40, parece que fica mais difícil Os ainda. pacientes trazem essa questão. Eu passei dos 30, agora foi só ladeira abaixo. Não, mas dá para correr atrás, Dá pra gente conseguir controlar tudo isso. Eu vou dizer, depois que eu comecei aqui o HFC Cast, ó, já comecei a atividade física, tá? Já comecei a atividade física diariamente, já tô melhorando a alimentação. Então, assim, é a consciência mesmo, né? Eu acho que assim, e geralmente é uma mudança em relação à sua rotina. Exato. Então, assim, dar esse passo inicial muitas vezes é muito difícil. Muito. Ninguém gosta. Eu, pelo menos, não gosto de acordar às 5 horas da manhã para ir na academia. Você, às vezes, gosta de uma dieta, de algo, de um doce, Chocolate, de um lanche, Deus. ou alguma coisa nesse sentido. A gente sempre prioriza o quê? Dietas também totalmente restritivas Não adianta. não vão adiantar. Claro que tem que ser tudo muito bem acompanhado e controlado. E, muitas vezes, uma exceção faz parte dentro desse contexto. O que não pode é o quê? Essa exceção vira regra, que é o que a gente Eu diz. acho que a graça está nisso, né? Em você não deixar de viver ou de fazer Sim, aquilo que gosta sim. ou de comer aquilo que gosta, desde que seja de forma consciente, Exato. né? Equilibrada. Equilibrado. Acho que o equilíbrio é uma palavra-chave também em relação a esse ponto. Não dá para ser extremista, porque esse extremismo pode trazer repercussões e que não vão ser totalmente dentro daquilo que a gente espera. É isso aí. Doutor Rafael, muito obrigada Imagina, que pela agradeço. presença, pelas informações. Já fica o convite para você voltar quando puder e quiser aqui para a HFC Cast. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e a gente sempre, dentro do possível, está à disposição. Muito obrigada, Tá bom? doutor. Imagine que isso. E obrigada a você que nos acompanhou. Espero que tenha aumentado ainda mais aí a sua consciência. Se você não está feliz, né, com o corpo, não está feliz na questão da obesidade, procure ajuda médica, né? Procure um acompanhamento multidisciplinar, só assim para você conseguir atingir as metas que você tanto quer e o seu peso ideal. Muito obrigada. Acompanhe todos os nossos episódios no canal do YouTube HFC Saúde. Lá tem todos os nossos episódios do HFC Cast. Muito obrigada e até mais.